volta com... Eu ia pedir, né? Falar, olha, pessoal, volta. A gente volta com o terceiro e último bloco da nossa sabatina com o candidato Ciro Gomes, que aceitou democraticamente o convite do Estadão e da FAAP para responder as perguntas da sociedade civil, da professora Edilamar e também dos jornalistas do Estadão. A gente agradece mais uma vez a presença, candidato. Pedro, queria começar esse bloco dando a palavra para você fazer uma pergunta. Ministro, a gente tem assistido uma pressão enorme pelo voto útil e dentro desse movimento houve um evento ontem que o ex-presidente Lula reuniu 8 ex-candidatos a presidente da República, exceto, diga-se, a presidente Dilma Rousseff. Eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor avalia essa foto, que vai do Henrique Meirelles ao Boulos, e se o senhor no segundo turno vai votar nulo, caso tenha segundo turno. Pois é, a cultura brasileira está sem locus político, nós precisamos restaurar o locus, porque sem cultura não há identidade nacional, e o orçamento, não é? E adaptar as leis do mecenato brasileira, porque estão tendentes a serem apropriadas apenas pelas expressões culturais de retorno comercial. E eu estou muito preocupado com as expressões de cultura popular da periferia do Brasil e quero, então, adaptar as leis de fomento à cultura para estimular a cultura popular e as expressões artísticas, estéticas, que não são... mas você perguntou, não foi isso, não. Deixa eu reciclar aqui. Eu já dei uma opinião sobre isso. Estava o Meirelles e o Boulos. Deixa eu dizer para vocês, o Meirelles é o autor do teto de gastos, que não existe na literatura, nem em país nenhum do mundo, e que basicamente protege com status constitucional o Tesouro Nacional como presa do sistema financeiro. E o Boulos, que faz a pose de grande líder das esquerdas puras do Brasil. Alguém está sendo enganado. E eu tenho certeza de que não é o Meirelles, que é o grande esperto de todos eles. Quem está enganando todo mundo é o Lula. Mas me constrange saber que a Dilma foi desconvidada para essa reunião. Pronto, acabei a minha opinião sobre o assunto. Então, vai lá, Pedro, vai lá, Pedro. Faltou o senhor responder na eventualidade... Como eu disse, eu acabei minha opinião sobre o assunto. Só concluindo, ministro. Então denuncie que eu acabei minha opinião sobre o assunto. assunto. Na eventualidade de haver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, mesmo? o senhor vai votar nulo mesmo? ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Vou votar em mim. Mas eu... E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há menor chance. Mas o senhor não... Renata, desculpa, eu só vou para continuar. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem, de tantos anos no país... Não, e é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito, não há questão em relação a isso. A minha questão é, isso não ajudou também, de alguma forma, a colocar tudo isso que nós, como brasileiros, inclusive essa é a mentira que o Lula quer que todo mundo acredite, tendo por coadjuvantes jornalistas que deveriam fazer o juízo crítico. Faça uma soma simples. Pega os votos que o Haddad teve e os votos que eu tive junto, e o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Então, a presunção dos canalhas mentirosos do PT é de que eu teria capacidade de transferir para o Haddad mais votos do que eu tive para mim mesmo. Só na cabeça doentia dessa gente. Estou dizendo de novo, se houvesse jornalismo no Brasil, vocês estão obrigados a fazer essa conta lá no Estadão, que eu sei que tem um restinho de jornalismo lá. Você pega o seguinte, os votos que o Haddad teve, mais os votos que eu tive, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Vocês querem o quê? Que eu seja responsável por ter o dobro dos votos que eu tive em favor do outro candidato que eu não tive? Para mim, só na cabeça doentia desse grande mentiroso em que se transformou o Lula. Agora, nesse ano, o senhor não tem zero possibilidade do senhor apoiar o Lula no segundo turno? Eu vou ao segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar o Brasil. As nações também se suicidam. Eu vou ao segundo turno e só Deus e o povo brasileiro, às 17h30 do dia 2, me tirarão a determinação de vencer essas eleições. Sim. Mas qual a estratégia para subir dos atuais 5% em 11 dias? Atacar em Trancilim e defender em zigue-zague. O senhor pode explicar? Não, porque é secreta. Tá, então vamos perguntar. Posso perguntar do teto de gastos? Então, o senhor falou do Henrique Meirelles. Será revogado no conjunto de reformas no primeiro 6 meses. E o senhor não precisa do Congresso para isso? Preciso. E o Congresso vai ser induzido a votar, por quê? Porque eu estou anunciando antes se eu for eleito. Então, eu teria sido eleito, eu e as ideias.
Portanto, o Congresso estará informado de que o povo brasileiro, revolucionariamente, me elegeu com esse pacote de ideias em que o teto de gasto está lá como impertinência absolutamente atécnica, aberrante e absolutamente violenta, que não existe em nenhum lugar do mundo, nem na literatura. E qual que é o instrumento fiscal que o senhor vai colocar no lugar para garantir a responsabilidade fiscal? A minha biografia. Isso é um instrumento Nenhum fiscal. único dia de déficit, nem prefeito da quinta maior cidade, nem governador do estado, nem ministro da Fazenda. O único homem público brasileiro que nunca praticou um dia sequer de déficit público. Por que o mundo não faz isso? Os americanos têm uma tragédia dos déficits gêmeos, déficit comercial monstruoso e um déficit fiscal crônico, gravíssimo, em processo de agravamento. A Europa, milenar, a Europa não descobriu este remédio maravilhoso. Não temos condição de ajuizar o conflito distributivo no Brasil e queremos agora imunizar a política. Como? Deixando a fatia dos banqueiros livre do teto de gasto. Se fosse mesmo por austeridade fiscal, eu topo. Vai ver se eles topam. Vamos fazer com status legal, como os americanos fazem, na LDO, na lei de orçamento. Esse é o problema, é que eu sei ler essas coisas todas e eu tenho que ser banido do processo eleitoral brasileiro porque eu estou contando a história. Eu estou mostrando que o rei está nu. É assim, vamos fazer uma lei ordinária, portanto, com a flexibilidade de uma maioria do Congresso Nacional, podemos fazer até por lei complementar, em que a gente bota 100% das despesas correntes sob teto. Os americanos fazem isso. É o único país que eu conheço. Mas fazem isso como? Chegou um belo dia, deu problema. O desequilíbrio fiscal saiu do pactuado. O que é que faz? Para tudo. E há uma grande tensão, que a sociedade inteira participa, para resolver o equilíbrio fiscal. Dívida junto. E aí você faz das duas uma, um pouco de duas. Corta a despesa, aumenta a receita. Ou um pouco de duas, e aí atinge o equilíbrio fiscal. No Brasil, 52 de cada 100 reais do orçamento é a parte do leão dos bancos, está fora do teto de gastos. 29% é o gasto previdenciário, que está subindo 9% acima da inflação, porque o privilégio dos juízes, dos procuradores, dos militares, dos generais, dos militares não, dos generais, subiu 9% acima da inflação. Sabe para que está servindo o teto de gasto? Para deprimir o investimento, que hoje, em 4 trilhões e 800 bi, reduziu-se a 25 bi, os quais o Bolsonaro cristalizou na lei a roubalheira de 40% no orçamento secreto. Orçamento secreto que é o eufemismo com que a nossa imprensa, infelizmente, está tratando a roubalheira sistematizada e vinculada com o voto majoritário do PT. Essa é a tragédia do Brasil. Percebe? Quantos dias eu pratiquei de déficit primário na minha vida? Prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda. Sabe qual foi o maior superávit da história do Brasil? 94, eu, ministro da Fazenda. Professor. Candidato, vamos mudar um pouquinho de assunto, e falar de sustentabilidade. O senhor falou, esses dias o senhor comentou numa live, e acho que também no Pará, o senhor falou sobre a possibilidade de exploração de minério pelos próprios povos indígenas, e o senhor falou da criação de uma empresa estatal que pudesse gerir isso. Isso tratou num ponto sensível, né, que a gente está pensando em sustentabilidade, em proteção da Amazônia, e eu gostaria que o senhor explicasse melhor como que o senhor pretenderia implementar essa possibilidade de exploração de minério pelos povos indígenas, e como é que isso ia ser gerenciado, e se isso não fere essa necessidade de proteção da Amazônia no momento. A minha proposta no Projeto Nacional de Desenvolvimento é assumir a sustentabilidade no território como um fato real da vida brasileira e não a retórica elegante ou simpática, absolutamente inconsequente para o nosso dia a dia. Então, a ideia é que o Brasil terá um zoneamento econômico e ecológico que vai definir no território o que pode, o que não pode, o que é razoável, o que não é razoável, vai definir uma reconversão produtiva radical, porque nós levamos 40 milhões de brasileiros para a Amazônia, por regra, ou agora, ou na geração anterior, migraram do Sul, migraram do Nordeste, a mando do governo, estimulado pelo governo, e a condição para você dar o título da terra do INCRA para o migrante era ele provar com o atestado do prefeito ou do padre que desmatou. Isso era 15 anos atrás, era assim. Então, o Paraná vai para a Amazônia, pega 10 malárias, só sabe fazer uma coisa, derrubar a floresta, pegar a madeira e vender, botar gado e tal, e depois derrubar mais na frente para tirar madeira e botar gado, e só sabe fazer isso. Mas a condição que o governo brasileiro dava para dar o título da terra, para ele poder tirar um crédito rural, era provar que desmatou.
De repente, corretamente, diga-se bem da verdade, nós descobrimos que essa prática é insustentável. Resultado, criminalizou-se como crime hediondo o desflorestamento da Amazônia. Não estou dizendo que está errado, mas deixamos 40 milhões de eleitores para o Bolsonaro, cuja grande obra na Amazônia foi desmontar todas as estruturas de comando e controle e agora vai anistiar todas as multas de 1990 até cá. Ora, isso não é razoável, você criminalizar pobre que só sabe fazer isso, sem dar a ele uma alternativa, sendo que foi você que induziu essas pessoas a essa prática. Então, a ideia, faz o zoneamento econômico e ecológico, define no território o que pode, o que não pode, o que é para ser, o que não é para ser. Está aqui presente o Aldo Rebelo, esse debate foi feito ao redor do Código Florestal. Enfim, e uma vez feito isso, eu vou apanhar imensos estoques de população, 40 milhões de pessoas, em que eu preciso promover a reconversão do trato produtivo tradicional. E vou mostrar para eles, com exemplo prático, com financiamento, com acesso a mercado, com capacitação, com marketing para fazer a venda de um produto sustentável da Amazônia no estrangeiro, uma nova farmácia, uma nova química, uma nova cosmética, tudo de base biotecnológica, que é o que eu penso no nosso projeto, eu conheço com grande intimidade o Brasil e a Amazônia também. Pois bem, aqui eu posso, então, reprimir duramente o ilegal, o criminoso.